Meu nome é Graciana Gaziero Ribeiro, eu sou bacharel em Ciências Contábeis, me formei no ano de 2012, tenho pós-graduação em Contabilidade também. Eu tenho experiência tanto na contabilidade pública quanto na contabilidade privada. Eu trabalhei 6 anos na Prefeitura Municipal de Rio Azul, na Secretaria de Finanças. Depois disso eu abri um escritório de contabilidade, no qual eu atuo há mais de 10 anos. E tenho experiência, também na contabilidade privada. O objetivo desse vídeo é a prova prática para o PSS do Governo do Estado do Paraná, e o tema dessa aula é abertura e fechamento de empresas. Então, nessa primeira aula, eu estou trazendo uma parte mais teórica, sobre o assunto. Posteriormente, eu gostaria de trazer modelos, como o modelo de contrato social, fazer visita ao site que é feita a abertura de empresa, o Empresa Fácil, portal do empreendedor, para estar demonstrando uma forma mais prática, como que é feita a abertura de uma empresa, e posteriormente, a aplicação de atividades, de exercícios, para avaliar o conhecimento de cada um. Então, quando um empresário decide abrir o seu negócio, ter o seu próprio negócio, decide empreender, tem que levar em consideração algumas informações, fazer o levantamento, de como seria esse negócio, ter um plano desse negócio, levantar informações sobre o seu produto ou serviço, como que ele vai ser comercializado, quem são os meus principais concorrentes, ter também um plano de marketing, um plano de como vai ser feito as vendas, questão também do processo operacional, onde eu vou buscar comprar os meus produtos, onde eu vou encontrar os fornecedores necessários, também uma análise financeira, qual que seriam os meus custos, qual que seria o meu investimento inicial, quais seriam os custos e despesas mensais para manter esse meu negócio, até mesmo a questão da sazonalidade, questão, por exemplo, assim, eu vou abrir um negócio, uma sorveteria, Durante o período mais quente, durante o verão, as minhas vendas serão mais altas, Mas e aí, como vai ser no período de inverno, quando, baixar um pouco essas vendas? Como que eu faria para manter as minhas despesas? Como que eu faria para manter os meus custos, Então, ter traçado qual que é o planejamento, para a funcionalidade dessa empresa. O empresário também tem que ter conhecimento dos tipos de empresa, das naturezas jurídicas. Que tipo de empresa que eu posso abrir, em qual que eu posso me enquadrar, Então, um primeiro exemplo seria a empresa individual ou o empresário individual. Esse empresário individual, como o nome já diz, se trata de uma empresa com um único sócio, com um único proprietário. Também a gente tem a figura do microempreendedor individual, que ele também é um empresário individual, que tem um tratamento diferenciado. O que é esse microempreendedor individual? Então, foi uma forma, criada, pelo governo para formalizar aquelas pessoas, aqueles autônomos, formalizar, terem a sua empresa, terem o seu negócio, terem o seu alvará, com uma forma mais simplificada, até a questão de recolhimento de imposto, questão das declarações, tudo de uma forma mais simplificada. Por meio dessa empresa também essa pessoa está contribuindo para o INSS, para a aposentadoria por idade, pelo salário mínimo, mas tem a sua contribuição, E se acaso precisar um auxílio, auxílio doença ou salário maternidade, tem direito, por estar fazendo o seu recolhimento certinho mensal. Então, o MEI ele foi criado lá no ano de 2008
com essa intenção, né? Formalizar essas empresas que às vezes abria as portas, mas acabava não pegando o CNPJ, não tinha o alvará certinho, né? Então foi nesse critério de formalização, né? A empresa individual, né? Então o microempreendedor individual, ele é uma empresa individual, é um empresário individual. A empresa individual, ela não tem a proteção do patrimônio pessoa física do sócio. Vamos supor assim que a empresa venha contrair uma dívida tributária, uma dívida trabalhista. O que o sócio tem no seu CPF, ele vai ser utilizado para quitar essa dívida, né? No seu CPF e às vezes até mesmo no CPF do cônjuge, dependendo do regime do casamento, né? Do regime de bens do casamento, pode incluir até mesmo os bens que estão no nome do seu cônjuge para o pagamento dessa dívida. Então, essa empresa, ela não tem essa proteção, né, do seu patrimônio, né. Aí a gente tem, vou falar um pouquinho sobre a Eireli. A Eireli, ela deixou de existir, mas às vezes ouviu uma reportagem, ouviu lá no jornal que tinha o nome da empresa e no final do nome daquela empresa ele tinha a palavrinha Eireli, né? Então, o que significa esse Eireli? A Eireli era empresa individual de responsabilidade limitada. Então, como o nome diz, a responsabilidade do sócio se limitava ao valor do capital social que ele colocou lá, né? Que ele, quando formalizou a empresa, ele colocou aquele valor de capital social que, por exigência, né, teria que ser de no mínimo 100 salários mínimos. Então, já um valor mais elevado. Alguns sócios pode ser que não conseguiriam se enquadrar por essa questão do capital social ser um valor alto, né? Mas ele se limitaria a esse capital social. Então, se vier adquirir uma dívida, né, o sócio responde aquilo que ele colocou lá como capital social, não indo para os bens pessoa física, né, nem dele, nem do cônjuge, nada. Então, era uma proteção, né, uma forma de uma empresa individual, sem precisar de ter mais um sócio, né, e que tivesse a proteção desse patrimônio pessoa física. Então, essa empresa, ela deixou de existir, agora em 2019, quando surgiu a criação da sociedade limitada unipessoal. Então, a sociedade limitada antes, ela só poderia acontecer com 2 sócios ou mais, né? Com a criação da sociedade limitada unipessoal, ela pode ser uma sociedade limitada, que, como o nome diz, né, da mesma forma que a Eireli, ele se limita ao valor do capital social, então a responsabilidade do sócio perante aquela empresa, ela está limitada ao capital social que ele colocou lá, que ele se dispôs, né, a cumprir. Então, ela pode ser unipessoal, né, pode ter um único sócio apenas, e pode ter também 2 ou mais sócios, né, a sociedade limitada. Existe também a sociedade simples. Então, a sociedade simples, ela é destinada a atividades intelectuais. Por exemplo, a abertura de uma empresa de advogados, né? É um exemplo de uma sociedade simples, né? Que a atividade dessa sociedade, ela é destinada a atividades intelectuais. E tem também a sociedade anônima, que muitas vezes a gente ouve falar, né, as SA, né? Então, por exemplo, o Banco do Brasil, SA, né? Então, o que quer dizer? Uma sociedade anônima. Essa sociedade anônima, ela é dividida por ações, né? Os acionistas, eles têm até mesmo o direito a voto, a representação conforme a quantidade de ações que eles adquirem daquela empresa, né? E também ela pode ser de capital aberto, quando as suas ações são comercializadas, comercializadas pela Bolsa de Valores, né?
ou ela pode ter o seu capital fechado, né? Não utiliza não utiliza a bolsa de valores. Também as empresas, elas são classificadas pelo seu faturamento. Então, o MEI, né, o microempreendedor individual, ele tem uma limitação de faturamento anual até 81 mil por ano. A microempresa, o faturamento teria que ser menor a 360 mil no ano. A empresa de pequeno porte, o faturamento seria menor ou igual, né, a 4.800.000, não passando desse limite. Esse limite de 4.800.000 também é o limite de enquadramento no Simples Nacional, que a gente vai ver um pouco mais lá para frente na forma de tributação, né? Então, esse limite de 4.800.000 também é o limite do Simples Nacional. Essa separação entre microempreendedor individual, ME e EPP, ela se encontra na lei do Simples Nacional. E tem a outra lei que classifica as empresas maiores, né? Então, classifica como média empresa o faturamento igual a 300 milhões ou inferior, né? E como grande empresa, um faturamento maior do que 300 milhões. Então, seria uma outra classificação das empresas maiores. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os regimes tributários. Então, antes de abrir uma empresa, o empresário ele tem que ter conhecimento de como que vai ser o pagamento dos impostos, né? Em qual que eu vou enquadrar para me saber, né, qual o percentual do imposto que eu vou ter que recolher, porque isso vai refletir, né, mensalmente, né, na despesa, no custo da sua empresa, né? Então, o primeiro regime tributário que a gente vai falar é o microempreendedor individual. Então, como eu falei, o microempreendedor individual, ele foi criado, né, no caso, para formalizar aquelas pessoas que, né, com uma forma mais simplificada, né, e o recolhimento de imposto, ele é feito numa guia, na qual é cobrado o valor de 5% do salário mínimo como contribuição de INSS. Então, nessa guia vai estar lá a contribuição do empresário para o INSS, como eu falei, para aposentadoria por idade, né? Pelo salário mínimo também. E dependendo da atividade, se for uma prestação de serviço, vai recolher R$5 para o município. Se for uma atividade sujeita a ICMS, vai recolher R$1 para o estado. Então, essa guia ela vai ser fixa durante aquele ano, né? Ela vai alterar de um ano para o outro em função da alteração do salário mínimo, né? Mas durante o ano ela vai ser fixa, vai vencer todo dia 20 do mês, esse valor, né? De aproximadamente R$60, R$70 por mês. Esse é o imposto que o MEI tem que pagar, né? Então, só que a empresa, para ela permanecer enquadrada como MEI, ela tem que ter esse faturamento de até 81 mil por ano, né? Se passar desse faturamento, se é uma empresa que fatura mais, tem que desenquadrar desse regime tributário e passar para outro, né? Não pode permanecer como MEI. O MEI também, além dessa restrição do faturamento, ele tem algumas outras, né, restrições. Por exemplo, o funcionário. A empresa só pode ter apenas um funcionário, não pode ter mais, né? Então, se eu vou abrir uma empresa e eu sei que eu vou precisar de 2 ou 3 funcionários para fazer o atendimento, eu já sei que como microempreendedor individual, eu não posso enquadrar essa empresa, né? Também tem alguma restrição quanto às atividades, não são todas as atividades que são permitidas no MEI, né? Então, por exemplo, assim, eu sou uma fisioterapeuta formada e eu quero abrir uma empresa, né? Eu não vou precisar de ter funcionários, então essa questão de limitação não teria problema. O meu faturamento inicial não passaria, né, desses 81 mil no ano, mas infelizmente essa atividade ela não é permitida no MEI, né? Então, existem algumas atividades que não são permitidas no MEI. Então,
tem que levar em consideração também essa questão aí desse critério, né? Ver quais as atividades que são realmente permitidas de estarem enquadradas no MEI, né? O próximo regime tributário, que a gente vai falar um pouquinho, é do Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é uma unificação. Então, no caso, é gerado para a empresa uma única guia, né? Nessa guia pode conter vários tributos, vários impostos, né? Tudo de uma maneira unificada. O cálculo desse imposto, ele é feito levando em consideração o faturamento da empresa, ou seja, a quantia que a empresa teve de emissão de notas naquele mês, né? E no caso, esse Simples Nacional, ele é dividido, né? A gente chama de anexos, né? Mas cada anexo do Simples, ele corresponde a algumas atividades. Então, as atividades, elas são separadas por esses anexos, para ver em qual que se enquadra, né? Em cada um desse anexo, ele tem uma faixa, né? Levando em consideração o faturamento anual, no caso, o faturamento dos últimos 12 meses, né? Da empresa. Então, é levado em consideração essa média dos últimos 12 meses para ver em qual das faixas, né, se enquadra. Em qual dessas faixas se enquadrar é aplicado o percentual, né, conforme esse anexo, o percentual correspondente. Então, por exemplo, a minha empresa é um comércio, né, ele vai se encaixar no anexo 3, né, e nesse anexo tem lá, até 180 mil é uma alíquota que vai ser utilizada, né? Então, é feito o cálculo mensalmente conforme a atividade da empresa, né? Levando em consideração essa média dos últimos 12 meses de faturamento, né? Para o cálculo do imposto mensal. Como eu falei, ele é uma guia unificada, onde pode ter o recolhimento de até 8 tributos juntos numa mesma guia, né? Por exemplo, a empresa nessa guia se há uma prestação de serviço, pode ter um valor referente a ISS, que vai pagar nessa guia do governo federal, né, do Simples Nacional. Posteriormente, o governo federal vai estar repassando para os outros órgãos. Se for, né, referente a ISS, vai repassar para o município, onde aquela empresa está estabelecida. Ou se for atividade de comércio, vai ter lá um valor referente a ICMS, que o governo vai estar repassando para o estado, né? Também essa questão do município, não só onde a empresa está sediada, mas às vezes a empresa prestou serviço num outro município, tem a sede no município X, mas prestou o serviço no município Y, esse ISS ele pode ser recolhido para aquele município onde o serviço realmente foi prestado, né? Tudo isso tem a opção de cálculo diretamente pelo sistema do Simples Nacional. Também tem como regime tributário o lucro presumido. Então, o Simples Nacional, assim como o MEI tem algumas restrições quanto às atividades, no Simples Nacional também tem algumas atividades que, por mais que se enquadrem todos os outros critérios, mas tem algumas atividades que elas são proibidas de serem enquadradas no Simples Nacional. Um exemplo seria o transporte de passageiros. Então, se eu tenho ideia, eu vou abrir uma empresa, comprei uma van, e eu vou abrir uma empresa para fazer o transporte de passageiros, né? Se eu for fazer esse transporte dentro do município, por exemplo, eu vou transportar os alunos para a escola. Então, eu pego na casa de cada aluno e vou levar eles até a escola, né? Dentro do mesmo município. Isso é permitido no Simples Nacional, esse enquadramento seria permitido. Se eu já for trabalhar de uma forma diferente, eu comprei essa van e eu quero fazer essa parte de serviços turísticos, né? Eu vou fazer, mais popularmente conhecido, vou fazer uma excursão, né? Vou juntar as pessoas e vou levar para uma outra cidade, conhecer lugares, né? Outra cidade, outro estado, ou até mesmo outro país, né? Aí essa empresa ela já não pode ser enquadrada
no Simples Nacional. Então, o Simples Nacional, ele tem algumas restrições também quanto às atividades, né? Mas aí essa empresa, ela pode se enquadrar em outro regime tributário, né? Ainda a gente tem o lucro presumido e o lucro real. No lucro presumido, a empresa vai pagar as guias, né? Uma guia para cada imposto, né? Conforme o que a empresa se enquadrar. Por exemplo, é uma empresa de prestação de serviço, ela vai pagar uma guia de ISS para o município, né? Aí tem as outras guias do governo federal, como PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, né? Que são impostos, tributos do governo federal. Então, ela vai pagar tudo separadinho, né? Diferente do Simples Nacional, que é apenas uma guia, ela recolhe todos os tributos necessários, né? Então, no lucro presumido, é feito com base também no faturamento. Então, conforme o faturamento, a Receita presume, né, que é, né, um percentual que vai ser considerado como cálculo desses impostos que a empresa vai recolher. E tem também o lucro real. No lucro real, é apurado, né, realmente o lucro. Então, não só o que teve de vendas, né, não só o que teve de faturamento, mas também vai levar em consideração o que teve de despesa, o que teve de custo, né? Ou seja, vai ser apurado o lucro daquele período para aí sim aplicar a alíquota para o recolhimento, por exemplo, do imposto de renda e da contribuição social, né? Então, tem essa diferenciação, né, do lucro presumido e o lucro real. Então, o empresário teve conhecimento de todas essas questões, né? Como que seria feito realmente a abertura dessa empresa? Se for decidido, se a empresa se enquadra, eu quero abrir um MEI, quero ser um microempreendedor individual, né? Essa abertura é feita direto no site do Portal do Empreendedor, né? O CNPJ, ele sai imediatamente ali, né? Preenchido os dados e feito a efetivação dessa abertura, já sai o CNPJ na hora para o empreendedor, né? É feito direto no site, né? Primeiro é feito um cadastro do CPF desse sócio no gov.br. Então, esse gov.br é uma plataforma do governo que dá acesso não só para a abertura do MEI, né, mas também algumas outras funcionalidades. Por exemplo, acesso ao meu INSS, que é um sistema onde a gente entra para ver as contribuições, entra para fazer requerimentos, né? Também esse gov.br dá acesso ao sistema, por exemplo, do Detran, né, para emitir a carteira, a CNH digital, né, a carteira de motorista digital. Então, é um sistema do governo que, para fazer esse cadastramento, ele realiza algumas validações para que realmente seja um sistema seguro, né, para que, de repente, uma pessoa não acabe utilizando o CPF de outra, ou fraudando, né? Então, ele é um site que exige algumas validações para que você tenha esse cadastro e que, por meio desse cadastro, você possa estar utilizando para fazer, né, essas consultas, esses requerimentos, como a abertura de um MEI, né? Outra questão sobre o MEI, que às vezes na hora de você fazer a abertura ali, se o empresário tiver uma outra empresa, mesmo que inativa, que há muitos anos não utiliza, mas se ele tem uma empresa, ele não consegue abrir outra como MEI, né? Então, essa é uma outra restrição que impede a se enquadrar, a fazer essa abertura como o microempreendedor individual. Se tiver outra empresa, o próprio sistema já vai barrar e vai dizer que não pode ser feito porque o empresário possui o registro em uma outra empresa. Então, isso é uma outra restrição. Esse portal do empreendedor, ele tem as funções ali no Quero Ser MEI e Já Sou MEI, né? No Quero Ser MEI
tem as atividades permitidas para ser consultada, né? Então, se a pessoa tem dúvida, não sei se a minha atividade pode ou não pode, no próprio portal já tem a lista de todas as atividades que são permitidas no MEI, né? Tem a opção de fazer a formalização, né? E nas opções dos que já são, né, depois de feita a abertura, tem opções de tirar o boleto, tem a opção da emissão do certificado de MEI, né? Tem a opção de fazer uma alteração, opção de baixa, né? Tudo nesse mesmo portal do empreendedor. Então, feito o cadastro no Gov, né, vamos fazer a abertura de uma empresa. A razão social de um MEI, né, é o nome do empresário, nome seguido do CPF. Então, isso identifica que aquela empresa é um microempreendedor individual, né? Ele já puxa alguns dados automáticos, como o nome da mãe, né? Então, se a pessoa ali, né, como foi fazer a abertura, né, entrou ali com a conta Gov, foi fazer a formalização e viu que algum dado está errado, é porque o cadastro, né, junto à Receita Federal está com divergência, então tem que buscar corrigir essa divergência para posteriormente fazer a abertura do MEI corretamente. Ali tem a opção também de escolha do capital social, a escolha do nome fantasia. Então, como eu falei, a razão social é o nome do empreendedor seguido do CPF, mas existe a opção de escolher um nome fantasia para ser colocado, né? Às vezes eu tenho o sonho de que a minha empresa tenha esse nome, né? O que a gente às vezes chama de nome de placa, né? Coloca a placa aí com o nome fantasia, né? Aí tem também para escolher no próprio site as atividades, logicamente que as atividades que constam na lista são as que são permitidas, né? Então o empreendedor escolhe, né? Não precisa ser uma única atividade, pode ser mais do que uma. E depois também coloca o endereço da empresa, o endereço do sócio, né? E faz as adaptações e formaliza, né? Depois de formalizado, depois de enviado todas essas informações, já vai sair o certificado da condição de microempreendedor individual, né? Ou seja, o documento da empresa, que é o comprovante dessa abertura. E também já sai o CNPJ. Já depois nas opções de que já sou MEI, se for entrar, já vai ter os boletos disponíveis para contribuição mensal, né? E posteriormente só o empresário verificar junto ao município, né? Se precisa ser feita a emissão do alvará, né? Em alguns casos existe até a dispensa de emissão de alvará. A maioria dos municípios também a emissão desse alvará é isenta para o microempreendedor individual, né? Então, é uma forma simplificada, né, de uma empresa, de um CNPJ. Não precisa ter contador, né? Claro que muitas vezes o empresário vai fazer abertura, às vezes fica com receio de fazer alguma coisa errada, procura um escritório de contabilidade para auxiliar nessa abertura, ou até mesmo os municípios disponibilizam a sala do empreendedor, né? Um espaço onde a pessoa pode ir lá, né? Buscar essa ajuda para fazer essa formalização, né? Para evitar, às vezes, erros, né? Evitar, às vezes, futuros problemas, né? Então, o empresário pode estar buscando essa ajuda. Mas não precisa ter um contador mensal, porque as obrigações do MEI, como eu falei, são diferenciadas das demais empresas. Claro que, por exemplo, o MEI vai contratar um funcionário, né? Já vai fazer a contratação do funcionário, provavelmente aquele empresário vai precisar do auxílio de um contador para estar fazendo o envio do E-Social, né? Que hoje é a obrigação maior trabalhista, né, das empresas, para estar cumprindo as obrigações trabalhistas corretamente, né? Tá recolhendo o INSS, o FGTS do funcionário de forma correta. Então, nesses casos, o MEI precisaria da ajuda de um profissional, né,
de um contador para auxiliar, né, nessas questões trabalhistas. Agora a gente vai falar um pouquinho da abertura das demais empresas, né? Então, o MEI abre pelo portal do empreendedor, né? E as outras a gente abre junto à Junta Comercial do Paraná, né? A Junta Comercial do Paraná, hoje, ela tem um sistema que se chama Empresa Fácil. Esse sistema, ele é um sistema digital, né? Com bastante funcionalidade, né? Então, por esse sistema é feita a abertura, é feito pedido de alteração, pedido de baixa, pedido de certidões para a junta comercial, é feito o registro dos livros, né, os livros contábeis, diário, razão, é feito por meio desse sistema. Esse sistema, ele é digital, né, e também ele é integrado com os outros órgãos do governo, por exemplo, a Receita Federal, Receita Estadual, a Prefeitura. É um sistema que integra, né, todos esses órgãos, né, o que facilita muito e agiliza muito o processo de abertura de uma empresa. Então, antes desse sistema Empresa Fácil, como que funcionava a abertura de uma empresa? O empresário decidiu abrir, né, fez os dados, foi preenchido o contrato social. O que é esse contrato social? O contrato social é o documento onde constam todas as cláusulas de como vai funcionar essa empresa, né? Então, constam quem são os sócios, qual a qualificação deles, consta endereço, consta razão social, consta as atividades, consta até mesmo cláusulas, por exemplo, o falecimento de um sócio. Quando falecer, o que vai acontecer com a empresa quando aquele sócio falecer, né? Então, cláusulas que definem como que essa empresa vai funcionar. Então, antigamente, era formalizado esse contrato social, os sócios assinavam, né? Canetinha, assinavam, iam até o cartório para reconhecer a assinatura, para dizer se realmente aquela assinatura, né? O cartorário dizer se realmente a assinatura é daquela pessoa, né? Depois disso, esse processo físico impresso era levado a uma agência da junta comercial, né? E lá era feita a análise, né? Se estava correto, não estava correto, e posteriormente o registro. Depois de registrado, tinha que buscar esse processo, fazer um novo processo junto da Receita Federal para a obtenção do CNPJ. Então, era mais um processo físico, né? Pedido da liberação do CNPJ para a Receita Federal, o sócio mais uma vez assinava, mais uma vez reconhecia a assinatura, e esse processo era levado até a agência da Receita Federal mais próxima, para que depois disso saísse o CNPJ. Também era feito um processo à parte para a Receita Estadual, solicitando a inscrição estadual, se a atividade é sujeita a ICMS, né? E também feito um outro processo, pedindo para o município a liberação do alvará, né, passando pela vigilância sanitária, né. Então, eram todos processos físicos, o que acabava gerando uma demora na formalização dessa empresa, né, em torno de 45 a 60 dias, né, para você conseguir abrir uma empresa, ou às vezes até mais, né. Às vezes chegava lá na junta comercial, estava com alguma coisa que não deu certo, o processo voltava, fazer tudo novamente, reconhecer a assinatura novamente, ter mais um gasto com reconhecimento, né, no cartório. Ou o que poderia acontecer, por exemplo, depois de tudo pronto, chegava na prefeitura para obter o alvará, a prefeitura dizia, não, mas nesse endereço aqui você não pode ter essa atividade, porque é uma área residencial. Então, por exemplo, é uma área residencial, não pode ter uma indústria, porque vai fazer muito barulho, né? Então, tem algumas restrições e acabava que o processo voltava a estaca zero e ter que fazer alteração e fazer todos os passos novamente. Então, era um processo demorado. Com a Empresa Fácil, esse processo ele se agilizou, né, de uma maneira que
muitas vezes, às vezes até mesmo com 3 dias, 7 dias, uma empresa já está aberta com CNPJ, com inscrição estadual, tudo certinho, né? Então, como que funciona essa questão da abertura? Antes de fazer o pedido do registro em si, é feita uma consulta prévia nesse mesmo sistema do Empresa Fácil. Nessa consulta prévia, no caso seria uma consulta junto ao município, se naquele endereço pode ser desempenhado aquela determinada atividade pretendida pelo sócio. E também é feita a consulta na junta do nome. Então, na junta não pode ter nomes idênticos, né? Então, alguns nomes, se já tem uma empresa em funcionamento com a mesma razão social, eu não posso abrir uma empresa igual, né? Tem que ser com nomes diferentes, né? Então, é feita essa consulta antecipadamente ao registro, né? Ao pedido do registro. Então, os dados necessários para essa consulta prévia seria qual município que eu vou fazer a abertura, qual que vai ser essa minha natureza jurídica, se eu vou abrir uma sociedade limitada, se eu vou abrir um empresário individual, né? Qual seria essa natureza jurídica? Qual seria o meu enquadramento? Então, aquela questão que eu falei, as opções que tem de enquadramento da junta comercial é o ME, que é a microempresa, o EPP, empresa de pequeno porte, e daí as outras né, ficariam como as demais, né? Então, essas são as opções ali para fazer abertura ali na hora dessa consulta prévia, né? Já tem que ser definido. Por que isso é tão importante, né? Definir esse enquadramento. Então, por exemplo, quando as empresas são enquadradas como ME ou EPP, elas têm um tratamento diferenciado quanto a até mesmo as declarações que elas têm que enviar, até mesmo quando é levantado o livro diário, quais demonstrativos que elas são obrigadas, né? E também quando vai participar de uma licitação. O que é uma licitação? Então, os órgãos públicos, o município, por exemplo, quando vai adquirir um produto, ele não pode simplesmente assim, eu vou comprar lá do João, que tem ali o mercadinho na esquina aqui da prefeitura, porque já tá pertinho aqui, eu conheço ele é meu amigo. Não, não é assim que funciona com os órgãos públicos, né? Então, existe uma lei, né? Os municípios, quando eles vão adquirir produtos ou serviços, eles têm que fazer um processo licitatório. Então, nesse processo, eles vão disponibilizar um edital dizendo quais produtos que eles querem comprar ou quais serviços eles estão precisando. E aí as empresas vão, né, apresentar as suas propostas, né? E vai ser contratado aquela empresa que apresentar a proposta mais vantajosa, né? A proposta um valor menor, né? Um produto de qualidade, um valor menor, né? Então, é feito essa licitação, ou seja, é feito um processo para, posteriormente, o município adquirir aquele item que tem necessidade. Então, nessa lei das licitações, ela tem um tratamento diferenciado para as ME e EPP, né? As microempresas e as empresas de pequeno porte, justamente para dar oportunidade para essas empresas, né? Que estão, né, faturamento menor, né, já são pequenas, né? A gente sabe que uma empresa maior, né, uma empresa com porte maior, um porte médio, um grande porte, às vezes pode até conseguir preços maior, competitividade maior, né? Então, por isso que a lei de licitações traz esse tratamento diferenciado, que seria para ajudar as empresas menores, né? Então, nessa hora da consulta prévia, já é importante essa definição, né? De quanto seria esse meu faturamento anual. Em qual que eu me enquadro, né? Em qual deles que eu vou optar. É necessário também indicar o CPF dos sócios, né?
o nome pretendido, qual o nome, qual a razão social que eu pretendo colocar para aquela empresa, né? Então, se é um empresário individual, é o nome do empresário, não consegue fazer a escolha de um nome diferenciado, é o nome daquele empresário, pode ser o nome completo, pode ser o nome abreviado, mas é o nome do empresário. Já se é uma sociedade limitada, tem a alternativa de escolher uma denominação, né? Por exemplo, um nome lá, e aí você coloca qual que é a tua atividade posteriormente para definir, né? O que você vai desempenhar, seguido da sigla LTDA, que quer dizer que é uma limitada, né? Também pode fazer com o nome dos sócios, fazer uma junção ali do nome dos sócios, né? Também, posteriormente, coloca o LTDA, ou utiliza o nome de um sócio e depois coloca ECIA limitada, né? E companhia limitada, que quer dizer que aquele sócio tem mais sócios no contrato social, né? Mas não vai, às vezes, se uma empresa tem 5 sócios, para formar uma razão social, não vai conseguir colocar o nome dos 5 sócios, que ficaria uma razão social enorme, né? Então, coloca o nome de um deles, ECIA limitada, que quer dizer que essa sociedade tem mais sócios, né? Também na consulta prévia é definido o endereço e as atividades, justamente para o município dizer se naquele endereço aquelas atividades podem ser desempenhadas. Depois de feita a consulta, né? Então a junta vai retornar dizendo se foi deferida ou indeferida ao município igualmente. Se foi deferido nos dois, o próximo passo seria o preenchimento da ficha de cadastro nacional. O que é essa ficha de cadastro nacional? Então vai ser preenchido os dados da empresa, como o nome fantasia, se o empresário optou por colocar o nome fantasia, o capital social, a data da assinatura, né? A data de início das atividades, os dados de contato, como telefone, e-mail, os dados dos sócios ou do sócio, né? Como a naturalidade, estado civil, o número do documento de identificação, o endereço, o telefone de contato, né? O percentual quando é uma sociedade limitada, né? Qual o valor de cada sócio, qual o percentual que cada um vai estar integralizando, qual o valor do capital social de cada um, né? É definido também os dados do administrador. Então, quem é o administrador? É a pessoa que vai estar assinando pela empresa, que vai estar representando a empresa. Então, numa sociedade, eu tenho 3 sócios, mas apenas um deles é que vai assinar pela empresa. Então, eu vou definir lá quem que vai assinar pela empresa. Ou os 3 vão assinar. Então, eu vou colocar lá que os 3 vão assinar, os 3 vão ser os administradores dessa empresa. E também os dados dos representantes legais. Então, por exemplo, assim, numa empresa que é feita a abertura, um dos sócios é menor, né? Se tiver 16 anos, acima de 16 até 18, pode ser feita a emancipação, né, daquela pessoa e o jovem pode assinar sozinho. Menores de 16 anos não tem essa opção, né? Então, como que vai ser feita a abertura de uma empresa, né? Se a pessoa é menor de idade, menor de 16 anos, então pode ser feito sim, né? Desde que o seu representante legal faça assinatura. Ou o pai, ou a mãe, ou o responsável por aquele jovem, aquele adolescente, ou até mesmo aquela criança, vai assinar por ele, porque ele ainda não tem, né, as capacidades, né, para estar sozinho assumindo esse compromisso, né? Por isso que precisa de representação, né? Então, em alguns casos, colocaria dados de representante legal. Se todos forem maiores de idade ou forem emancipados, não tem a necessidade de preenchimento dos representantes legais. Depois de preenchida essa ficha, colocado todos os dados, vai ser gerada a taxa da junta comercial. Depois de recolhida, já é possível fazer o protocolo da abertura dessa empresa, né?
Então, o contrato social, pela Empresa Fácil, ele tem também a opção de gerar um contrato social padrão. Então, conforme tudo, né, logicamente, tudo que foi colocado lá de informações no processo todo, é gerado esse contrato com o modelo padrão da junta, com cláusulas padrões. Quando é gerado esse modelo padrão, o registro é automático, porque a junta já sabe o que está lá e que está com cláusulas padrões e que essas cláusulas são corretas, né? Então, o registro já sai automaticamente, a junta já defere na hora. Fez o protocolo, o deferimento é automático. Se, por exemplo, nesse contrato padrão, não tem uma determinada cláusula que eu quero colocar, então eu vou criar meu próprio contrato social e vou fazer o registro também pelo sistema Empresa Fácil, né? Só que aí ele vai demorar um tempinho a mais, porque aí, né, um analista da junta vai ler esse contrato e ver se não tem nenhuma cláusula lá que seja ilegal, que seja impeditiva, alguma coisa assim, né? Então, por isso que ele demora um pouquinho mais, porque vai ter que passar pela análise antes, para depois registro, tá? Depois de registrado, quando a junta comercial registrou, liberou, ele vai abrir nesse próprio sistema as funções, né, de acesso aos outros órgãos. Por exemplo, vai abrir uma aba da Receita Federal, onde eu vou consultar qual o número do CNPJ, posso emitir o cartão do CNPJ. Abre uma aba da Receita Estadual, quando tem uma atividade que está sujeita ao ICMS, automaticamente ele abre uma aba da Receita Estadual, onde lá vai acontecer já a liberação da inscrição estadual e por esse mesmo sistema eu já tenho acesso ao número da inscrição estadual da empresa. Também ele abre o município onde foi feito, né, a prefeitura municipal, abre para fazer a solicitação da vigilância sanitária, solicitação do alvará, tudo por esse sistema. A comunicação com a prefeitura, por exemplo, também ela acontece por meio desse sistema, inclusive o envio da taxa do alvará para ser recolhida, né, pelo sócio para a abertura dessa empresa, pelo próprio sistema já vai estar disponível a taxa ali. Abre também, por exemplo, dependendo da atividade, abre para fazer a solicitação de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Também pode ser feito tudo ali pelo sistema. E dependendo da atividade, ele até abre acesso a outros órgãos que pode ser feitas as solicitações, todas por esse sistema do Empresa Fácil. Então, esse sistema da junta comercial, ele trouxe uma agilidade muito grande no processo de abertura de empresa. Se for fazer uma alteração ou uma baixa de empresa, o processo é semelhante, né? Vai abrir um processo, vai fazendo o preenchimento dos dados, depois gera a taxa, faz o registro, depois de registrado você solicita se há uma alteração, a alteração junto aos outros órgãos, se há uma baixa, já solicita pelo próprio sistema a baixa naqueles órgãos, então trouxe uma agilidade muito grande no processo de abertura e formalização dessas empresas. Então, a nossa aula de hoje termina por aqui, né? E eu, né, daria continuidade nesse assunto, trazendo modelos, né, como já comentei, modelos, navegando um pouco mais pelo site, né? E também aplicando atividades, né, para estar testando o conhecimento de vocês sobre o assunto, tá bem? Até mais!